Boa noite, bem-vindos para o nosso quarto encontro ABC da Bíblia. Fazendo aquela breve memória que temos feito nos encontros anteriores, recordamos que tem nos inspirado no início de nossos encontros alguns versículos bíblicos. No primeiro encontro, nós colocamos um texto da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, quando aprendemos ali que a palavra de Deus era inspirada, era orientada para instruir, para fazer com que a pessoa siga o caminho correto. No nosso segundo encontro, nos valemos do capítulo 6, versículo 22 do livro de Números, onde rezamos a bênção de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. No nosso encontro passado, utilizamos o versículo do livro de Josué: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E para o nosso encontro de hoje, e fazendo assim esta conexão com os textos bíblicos, para mostrar que nenhum livro sagrado pode ser lido, rezado, compreendido e vivido isoladamente. Existe uma conexão, uma ligação muito profunda entre os textos da Sagrada Escritura. Por isso, de forma didática, a gente quer trazer em cada encontro o versículo do estudo passado para nos ajudar no encadeamento da próxima temática. Como no nosso encontro último estudamos os profetas, hoje gostaria de propor dois versículos, um do profeta Isaías, que abre o ciclo profético, e um do profeta Malaquias, que é o último livro deste ciclo. Do profeta Isaías, extraímos no capítulo 43, o versículo 4. E ali está escrito: Porque és precioso aos meus olhos e eu te amo. O profeta Malaquias, que é o último profeta da série, abre o seu livro justamente com esta afirmação: Diz o Senhor, eu vos amo. Compreendemos assim que a Sagrada Escritura é o relato de uma história de amor entre Deus e o povo. Um amor sempre fiel, misericordioso, compassivo, bondoso. Um amor nem sempre correspondido pelo povo, porque vai atrás de outras alternativas que não levam à vida, que não levam ao caminho da justiça, à prática do direito. Podemos, de forma bastante reduzida, dizer que toda a Sagrada Escritura é o relato de uma história de amor. Uma história que traz a certeza da vida sobre todos os sinais de morte. Uma história que apresenta a justiça, o direito, a fraternidade, a solidariedade como caminhos para nos aproximarmos de Deus e dos nossos semelhantes. Conforme a nossa programação, hoje vamos continuar a trajetória bíblica, mergulhando mais profundamente no coração da mensagem do amor, fazendo hoje breves acenos para os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. E sempre recordando
a nossa memória para guardar no coração, assim a gente lembra. A Sagrada Escritura começa com um conjunto de livros chamados Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Temos depois um conjunto chamado de livros históricos, que começa com o livro de Josué, e ali nós temos 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Crônicas, Juízes, temos 16 livros. Temos um terceiro grupo, intitulado Livros Sapienciais, e ali nós temos o livro de Jó, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, os Salmos. E temos um quarto bloco intitulado Livros Proféticos, começando com Isaías e concluindo com Malaquias, tendo assim 16 profetas comunicando a mensagem da vida, da esperança, da libertação para o povo. E assim a gente conclui o Antigo Testamento com seus 46 livros. E hoje entramos no Novo Testamento, que contém 27 livros, começando pelos Evangelhos. Todos nós temos contatos na celebração, no culto, na vivência da palavra, com os textos dos Evangelhos. Talvez sejam os textos mais conhecidos de todos. E do coração da mensagem dos Evangelhos, nós vamos mergulhando e aprofundando sempre mais no conhecimento e na vivência da palavra de Deus. Por que a gente coloca conhecimento e vivência? Para insistir que não basta conhecer, é preciso viver. Eu conheço o amor revelado na minha vida, este amor de Deus que é constante, e eu sou convidado a viver este amor nas minhas relações com meus semelhantes. Aquilo que vamos aprender de uma das cartas de São João, quando ele afirma com estas palavras: quem diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama a seu irmão a quem vê, é mentiroso. Portanto, o amor a Deus está profundamente ligado com o amor ao ser humano. E claro, este amor que vai se transformando em zelo, em cuidado, em carinho, não apenas com as pessoas, mas também com todos os membros da casa comum, com a natureza, com todos os bens da criação que o Senhor nos concedeu. Feita esta breve memória, iniciemos o nosso estudo de hoje. Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Temos organizado em nossas Bíblias 4 evangelhos. Nesta ordem: Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa nova. Temos aqui já uma primeira chave de compreensão que nos evangelhos nós temos a boa nova de Jesus, não apenas proclamada, mas sobretudo vivida. Jesus que anuncia o reino de Deus, reino de justiça, de paz, de fraternidade, reino de partilha, reino de irmandade,
reino em que a dignidade humana é resgatada em toda a sua totalidade, reino de inclusão e não de exclusão, reino de aceitação de cada pessoa como ela é, e não de discriminação e marginalização. Reino que tem como meta o estabelecimento da paz, e não da guerra, da violência ou de qualquer outra forma de sofrimento provocada pelo egoísmo humano, pela ganância, pelos desejos que não correspondem ao plano de Deus. Evangelho significa boa nova, e nós somos chamados a ser comunicadores desta boa nova. E algo parece bastante claro. Quem não comunica a boa notícia, se não tiver cuidado, será comunicador da má notícia. Quem não se vale dos valores do Evangelho para orientar a sua vida pessoal, a sua vida familiar, no lugar de trabalho, dentro da sociedade, corre um sério risco de pautar a sua vida pelos caminhos do mal, do egoísmo, da violência. Por isso o Evangelho é boa nova, de esperança, de vida, da plenitude do amor. Para compreender aquilo que esta boa nova apresenta nos Evangelhos, trazemos alguns elementos históricos para contextualizar o nosso entendimento. O primeiro deles é: antes de termos o texto escrito, como hoje temos uma grande facilidade de manusear várias edições do texto sagrado, originalmente a transmissão dessa boa nova era feita de forma oral, passando de geração após geração. Temos hoje a graça e o privilégio de podermos acessar o texto sagrado, não apenas na Bíblia, como temos na mão para manusear, mas também os meios de comunicação hoje favorecem muito esse acesso. Mas recordemos que antigamente essa transmissão era feita de forma oral. As comunidades iam passando de uma para outra essa mensagem, essa boa nova. Outro elemento importante, do ponto de vista didático, nós temos Mateus, Marcos e Lucas e João. Mas, do ponto de vista de escrita destes evangelhos, Marcos é o evangelho mais antigo. E deste evangelho, tanto Mateus como Lucas se serviram. O Evangelho de Marcos serviu de fonte para Mateus e Marcos compilarem, escreverem os seus relatos. Portanto, do ponto de vista de cronologia, Marcos é o Evangelho mais antigo e é também o menor em termos de capítulos. Ele tem 16 capítulos. Mateus tem 28, Lucas tem 24 e João 21. Como falamos em outros momentos, vale também aqui. Não é a extensão do livro, não é a quantidade de capítulos que vai medir a importância, o valor daquele texto. Não. Tanto faz ser um profeta Isaías, que tem 66 capítulos, Salmo 150, ou o profeta Abdias, que não tem nenhum capítulo.
A essência da mensagem da Boa Nova está ali contida. Mateus está colocado em primeiro lugar por algumas razões. É o evangelho mais extenso, 28 capítulos, e era o mais utilizado na catequese das comunidades. Por isso, quando foi organizado o cânon, ou seja, toda a relação dos textos bíblicos, Mateus foi colocado em primeiro lugar. O fato de Mateus e Lucas terem se servido da fonte de Marcos diminui, invalida ou enfraquece a mensagem de forma alguma. A mensagem é a mesma. Mateus, Marcos, Lucas e João escrevem para destinatários diferentes, para pessoas que vêm de culturas diversas. E por isso mesmo, a mensagem precisava ser comunicada da forma que essas comunidades compreendessem. Originalmente, o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico, que era uma das línguas ali da Palestina. Depois foi traduzido para o grego, que é a tradução que chega até nós. O texto aramaico foi perdido, mas se conseguiu resgatar a partir da tradução grega. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Sinótico é uma palavra também de origem grega, dividida em duas partes. Sim, ótico. Sim quer dizer a mesma. Ótico, visão. Então, sinótico quer dizer a mesma visão. Esclarecendo melhor, se você pega os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e coloca em colunas, você vai ter uma visão conjunta de toda a mensagem. Porque encontramos o mesmo texto em Mateus, Marcos e Lucas, mas também cada um deles tem as suas particularidades. Cada um deles tem texto que os demais não têm. Sinóticos porque parecidos, a mesma visão. Cada um, como falamos há pouco, escreve para um público diferente e por isso mesmo ele vai usar da linguagem que aquela comunidade era capaz de compreender. Que linguagem é essa? De Mateus, Marcos e Lucas? Não. A linguagem da Boa Nova, da mensagem de Jesus. Porque Jesus é o centro da mensagem evangélica. Mateus começa o seu evangelho apresentando a genealogia de Jesus, até mesmo buscando inspirações naquelas genealogias, naquelas histórias de gerações contidas no livro do Gênesis. E Mateus abre o seu evangelho com 3 séries de 14 gerações cada uma. Depois você vai fazer a leitura bastante atenta e perceber. 14 gerações em 3 momentos Mateus apresenta até chegar em Jesus. E ali nós vamos ter, no finalzinho da narração das gerações, a referência explícita a Davi, do qual Jesus descende. E por que Mateus utiliza 14 gerações e dando esse destaque à figura de Davi? Na língua hebraica, cada letra tem um número correspondente. E em hebraico, o nome de Davi
ele é apresentado com 3 consoantes, porque na língua hebraica não existia vogal, depois foram inseridos alguns caracteres para facilitar a leitura. Mas originalmente não tinha esses caracteres. Portanto, o nome Davi em hebraico até é fácil da gente guardar, porque hoje temos um recurso midiático de informática, de tecnologia, chamado DVD. Então, Davi em hebraico, DVD, 3 letras apenas. O D, que é o Dalet, ele corresponde ao número 6. O Val corresponde ao número 4 e mais um outro Dalet 6. Então temos 6 e 4, 10 e 4, 14. Então a gente tem essas 2 indicações ali para o nome de Davi, que vai dar 14 gerações. No Evangelho de Mateus, ele vai apresentar a mensagem de Jesus, como os demais evangelistas, apresentando discursos. Nós todos conhecemos o Sermão da Montanha, que está ali no capítulo 5. Muitas parábolas ele vai relatando. Ele vai apresentar a trajetória de Jesus, a forma como se deu a concepção, a revelação que José tem em sonho para acolher Maria como esposa. E assim ele vai mostrando toda a infância de Jesus, toda a sua caminhada. Marcos, o segundo evangelho, na ordem apresentada em nossas Bíblias, também vai apresentar para um público diferente a mesma mensagem de esperança, de vida, quando ele mostra as curas que Jesus realiza, o acolhimento que ele faz das pessoas que eram marginalizadas, procura mostrar aquilo que era compreendido como maldição na vida das pessoas. Marcos procura mostrar no seu evangelho que Jesus cura, conforta, consola e acolhe a todos. E aquilo que era visto como maldição se torna uma bênção. Aquela pessoa que estava excluída da comunidade agora é convidada a participar da vida da comunidade. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos e relata também essa caminhada e trajetória de Jesus. Temos o terceiro Evangelho, que é Lucas, 24 capítulos, e ele vai apresentar também para a sua comunidade, para o seu público, para os seus destinatários, a mesma mensagem. Lucas tem um destaque a respeito de Maria, que é o evangelista que fala com mais detalhes sobre Maria. Mateus faz referências ali na Anunciação. Marcos menciona pouco, já na vida pública de Jesus. Marcos não apresenta aqueles momentos iniciais da vida de Jesus. Maria vai ser citada já na vida pública. Lucas, dizem os estudiosos, que é o evangelista mariano por excelência. Ele apresenta a figura de Maria de uma forma toda especial no seu evangelho. Ele faz todo o relato da Anunciação, e aqui, falando para um público católico, eu posso identificar que no Evangelho de Lucas, nos seus textos, nós temos a composição da Ave Maria, logo no começo do Evangelho. Ali no versículo 26, no capítulo 1, quando começa o relato da Anunciação, quando o anjo saúda Maria, Ave cheia de graça. Ele faz a leitura atenta de todo o capítulo 1 e você vai identificar ali a oração tão popular, tão simples, tão forte, tão carinhosa, que é a oração da Ave Maria, que está ali no texto
sagrado no Evangelho de Lucas. Lucas é também apresentado como o evangelista que fala da misericórdia de uma forma toda especial e particular. No capítulo 15 do seu Evangelho, nós temos 3 parábolas da misericórdia. Temos ali a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. 3 realidades que trazem como qualificativo o perdido. 100 ovelhas, uma se perde. O pastor deixa 99 em segurança e vai atrás daquela que se perdeu. 2 filhos, um pede a sua parte da herança e esbanja mundo afora. Ao retornar, é acolhido pelo pai. Alguns estudiosos até intitulam essa conhecida parábola do filho pródigo como parábola do pai misericordioso. E nós temos uma terceira parábola dentro do capítulo 15 de Lucas, a moeda perdida. A mulher que tem 10 moedas perde uma. Varre, vasculha, procura em todos os lugares da casa até encontrar. E, no final de cada um desses relatos, a festa, a alegria são os sentimentos marcantes. O pastor vai se alegrar por aquela ovelha que estava perdida e foi resgatada. O pai vai se alegrar com aquele filho desgarrado também e que volta ao seio da família, da convivência com os amigos. A mulher que, ao encontrar a moeda que estava perdida, chama as amigas para celebrar, para festejar, para se alegrar com ela. Portanto, Deus sempre tem essa dimensão da alegria quando nós vamos ao seu encontro. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade e vamos buscar força, conforto, apoio, esperança nos seus braços amorosos. Esses são os 3 primeiros evangelhos. Temos o 4º evangelho, o Evangelho de João. Ele apresenta também a mesma mensagem, de um modo agora elaborado diversamente dos demais. João é o discípulo amado. João é aquele de uma convivência muito próxima com o Mestre. João é aquele que vai acolher Maria depois do evento da paixão, crucifixão e morte de Jesus, ressurreição. João vai apresentar a mesma mensagem de uma forma agora elaborada teologicamente diversa dos demais. Falamos que Mateus começa o seu evangelho com 3 séries de 14 genealogias. Marcos começa o seu evangelho com o apelo à conversão. Vós que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Ele faz uso de um texto do profeta Isaías para introduzir a mensagem. E logo já entra na vida pública de Jesus. Lucas começa o seu evangelho, que é endereçado a um Teófilo. Teófilo, outra palavra grega, Theo, Deus, Philo, amigo, amigo de Deus. Não vamos nos preocupar se Teófilo é uma pessoa física, um indivíduo, ou se é a comunidade. Pode ser interpretado, entendido, qualquer uma das maneiras, mas principalmente em referência à questão da comunidade. E ele faz todo o relato da anunciação, da infância de Jesus, vai apresentar todo o cumprimento
dos ritos cultuais previstos na lei judaica, da circuncisão, da apresentação no templo, da participação nas festas em Jerusalém. Ele vai mostrar toda essa realidade, com destaque para a dimensão da misericórdia. E João começa o seu evangelho de uma forma muito solene, quando ele diz: no princípio era o Verbo. O Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 do capítulo 1, João diz: e o Verbo se fez carne e veio morar entre nós. Ele vai apresentar toda essa dimensão do divino que se torna humano, para que o humano faça uma experiência com o divino. Até cantamos nas celebrações: Jesus, rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Então, João quer apresentar toda essa dimensão da encarnação do Verbo que se torna humano. João é, por excelência, o evangelista que vai apresentar a identidade de Jesus a partir da famosa expressão eu sou. Encontramos no Evangelho de João Jesus se declarando assim: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou é algo que João destaca com muita insistência nos 21 capítulos do seu Evangelho. Talvez você já viu nas igrejas ou até mesmo em fotografias em livros alguns retratos dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, simbolizados por algumas faces, por alguns rostos. A inspiração desta simbologia está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, versículo 10. O livro do profeta Ezequiel começa com uma visão de Deus que ele tem, e nesta visão ele identifica 4 seres viventes. E esses seres, quando você lê o texto, vai perceber que a descrição é bastante emblemática, porque tem asas, porque caminham todos na mesma direção, e eles têm faces, eles têm rostos. E ali a identificação é que um rosto humano, rosto de leão, rosto de touro e rosto de águia. Se você ler Ezequiel 1, principalmente o versículo 10, temos essa descrição. A tradição atribui a simbologia destes 4 rostos aos 4 evangelistas, assim compreendido como está na visão de Ezequiel. Mateus é simbolizado com esse rosto humano, porque ele vai justamente abrir o seu evangelho trazendo a recordação da humanidade de Jesus, quando ele apresenta 3 séries de 14 gerações até chegar a Jesus. Marcos é simbolizado pelo leão, porque qual é a função, qual é a missão do leão? Ele ruge no deserto. E Marcos abre o seu evangelho com esta mensagem do leão: voz que clama no deserto, que ruge no deserto. É um apelo forte que causa impacto na vida e nos corações das pessoas.
Lucas é simbolizado pelo touro, porque no seu evangelho ele vai destacar de um modo especial toda a dimensão de celebração do culto ali no Templo de Jerusalém. E ali eram ofertados muitos sacrifícios, inclusive de touros, entre outros animais. Então Lucas é simbolizado pelo touro e João é simbolizado pela águia. Águia que voa alto, águia que enxerga longe. E o Evangelho de João precisa ser lido nesta chave de compreensão. Um Evangelho que tem uma teologia bastante profunda e elaborada. Com isso, não quero dizer nem desmerecer a teologia constante nos demais Evangelhos. Longe de mim esse tipo de reflexão. Apenas para destacar e para nossa compreensão didática, João faz esta apresentação teológica elaborada de uma forma diversa dos demais. Por isso, ele é simbolizado pela águia, aquele que voa alto, aquilo que enxerga longe. Feitas estas considerações, a gente pode pontuar dentro da essência da mensagem aquilo que cada um dos evangelistas apresenta da vida, da missão de Jesus. As pessoas que ele chama, as pessoas que se oferecem para segui-lo, a forma como ele acolhe as pessoas. E merece um destaque especial na prática de Jesus o acolhimento das mulheres. O reconhecimento da dignidade, do valor que a mulher tem. Jesus faz esse resgate. Porque ele vive numa cultura, e hoje não é muito diferente na cultura semita, aquela da qual Jesus vivenciou, o tratamento em relação à mulher. Ela nem é considerada pessoa do ponto de vista de olhar para a mulher, ela nem era contada como ser humano. Quando se contava a mulher, incluía nos bens, nas propriedades do marido. Por quê? É uma sociedade patriarcal, uma sociedade em que o homem que comanda tudo. E, como recordamos no primeiro encontro, eu não posso, em pleno século XXI, colocar meus óculos e fazer uma leitura descontextualizada de relatos que aconteceram há quantos séculos passados. Por isso a gente vem insistindo sempre, o olhar para o texto sagrado jamais pode ser fundamentalista. Está na Bíblia, não é por aí. Por isso a gente precisa estudar, precisa aprofundar, precisa pesquisar, precisa buscar fontes sérias que vão nos ajudando na compreensão. E assim a gente afirma que o nosso estudo bíblico tem que ter esse duplo olhar, histórico e crítico. Histórico como reconhecimento de uma história que de fato aconteceu, e crítico aqui não no sentido pejorativo, de criticar para destruir, para falar mal. Não. Crítico no sentido de construir. Crítico no sentido de ter uma visão diferente e nova. Por isso, ninguém tem o direito de tomar qualquer texto sagrado fora do seu contexto e fazer uma interpretação que vai corresponder à minha conveniência. Tem pessoas que utilizam os textos sagrados não para apresentar a boa nova, mas para apresentar a condenação. Tem pessoas que se valem de textos bíblicos para dizer para outras:
você está condenado. Texto bíblico não é texto de condenação, ele é texto de salvação, ele é texto de vida. Maria tem um papel importante nos relatos dos evangelhos. E não poderia deixar de falar sobre a centralidade de Maria na vida, na missão de Jesus. Mateus apresenta, como já recordamos, o convite que chega através do sonho a José para acolher Maria. E tendo todo aquele processo da anunciação, da aceitação, do nascimento, o enfrentamento com as situações de morte ali presentes, eles têm que fugir para o Egito para escapar da fúria mortal de Herodes. E durante a vida pública, Jesus vai enfrentar também muitos embates com certos grupos, principalmente o grupo chamado fariseus, aqueles que compreendiam a lei, que eram letrados e que estavam ali para questionar. Marcos menciona esporadicamente Maria, não fala o seu nome. Tem aquele famoso texto que Jesus está numa casa e alguém chega dizendo: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Um texto que às vezes cria bastante polêmica, principalmente quando na relação com pessoas de outras confissões cristãs que têm um outro entendimento, faz uma outra interpretação desse texto. Lucas, destacamos aquele que, de um modo todo especial, vai apresentar Maria na infância, ali na vida adolescente, na juventude, enfim, toda a caminhada missionária. No Evangelho de João, é interessante a gente guardar no coração, Maria aparece em 2 momentos. Maria é citada no capítulo 2 do Evangelho de João, o conhecido texto Bodas de Caná, início da missão pública de Jesus. Depois Maria desaparece do relato de João e ela vai aparecer de novo lá no pé da cruz. No início da vida pública missionária, no fim desta missão, e ali, no capítulo 19 do Evangelho de João, especialmente a partir dos versículos 25, 26, 27 seguintes, nós vamos ter um momento todo especial e todo sublime, mesmo que marcado pela dor, pelo sofrimento. Qual é a cena descrita ali? Já se passou por todo o processo de julgamento, de condenação, de condução para a crucifixão. O cenário ali, ele não inspira nenhuma alegria, pelo contrário, sofrimento, tristeza, dor. Nós temos ali uma mãe que contempla o seu filho no alto de uma cruz, sendo injuriado, humilhado, desprezado. Esta mãe está ali como toda mãe, firme, uma fortaleza inabalável, como são as mães. A gente bem sabe disso. E do alto da cruz, diz João com todo detalhe e com toda a precisão, Jesus olha para a mãe e olha para o discípulo amado, no caso João, que está ali. Outras mulheres estavam presentes. Mulher, eis o teu filho. E olha para o discípulo, eis a tua mãe. Diz a tradição que, a partir daquele momento,
Maria assume o dom da maternidade universal. João simbolizava cada um de nós. Em João estava simbolizado você, eu, cada um de nós estava ali presente. Eis a tua mãe, eis o teu filho. João faz questão de mostrar Maria nesses dois momentos importantes da vida de Jesus. Os 4 evangelhos, eles vão apresentar textos comuns, por exemplo, o batismo de Jesus, a multiplicação dos pães, todo o evento, paixão, morte e ressurreição, a gente tem uma constante nos 4 evangelhos. Cada um com a sua particularidade, com seu jeito próprio de apresentar a mensagem da Boa Nova, a mensagem do Reino de Deus. Em Mateus, especialmente, nós vamos ter o relato das parábolas. O que são parábolas? São comparações que Jesus faz para que nós compreendamos o que é o Reino de Deus. E dependendo do ambiente, do lugar em que ele está, ele utiliza dos elementos para apresentar a mensagem do reino. Ele vai falar do campo, ele vai falar da água, ele vai falar dos animais. Ele vai fazer uma série de comparações para mostrar o que significa o reino de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nós temos o relato de 7 parábolas que foram apresentadas para nós na liturgia desses tempos passados. A parábola do bom semeador, todos nós conhecemos, da pérola e tantas outras que Mateus apresenta sempre com a mesma mensagem. Então a gente poderia de forma resumida dizer: em Mateus, nos discursos que ele faz, Sermão da Montanha, nós temos as parábolas. Em Marcos nós temos as curas que Jesus realiza. Cura do cego, do paralítico, daquela mulher que sofria de hemorragia, os marginalizados que vêm ao encontro e ele acolhe. Se você ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 47, você vai encontrar um apelo, um grito dramático de um cego que, ao saber que Jesus está passando, ele grita em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diante deste apelo, qual é o coração que não se toca? E em se tratando do coração de Jesus, não há o que dizer. Qual é o coração que não se torna sensível? E aqui a gente já faz uma analogia, uma ligação, um apelo também para a nossa vivência. Aquele cego está à beira do caminho. À beira do caminho significa à margem, separado de tudo e de todos. Ele faz esse grito, recordando, olha aqui mais uma vez, a descendência de Jesus. Marcos 10, 47. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E é claro que Jesus não vai desprezar esta pessoa, vai devolver a vista, vai devolver a sua condição de dignidade que foi pisoteada. E aqui a gente pode fazer um pequeno paralelo, uma pequena ligação. Como é que hoje nós nos comportamos diante da dor, do sofrimento, da miséria de tantos irmãos e irmãs nossos? Diante do grito pela vida, pela esperança, pela saúde, pela educação, pela dignidade do trabalho, como eu me comporto? Lucas,
destacamos o evangelista da misericórdia por excelência. Ai de nós se não tivermos misericórdia com nossos semelhantes. O próprio Jesus dá essa recomendação: sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. E quantas vezes somos carrascos, somos duros, somos insensíveis diante da dor e do sofrimento que precisa da misericórdia. Em Lucas, de modo especial, você pode fazer a leitura do capítulo 10, que faz toda a história do bom samaritano. Inclusive, ontem, da parte do Vaticano, foi lançada uma carta intitulada Bom Samaritano, para chamar a atenção para o cuidado, o zelo com a vida, que hoje, infelizmente, está descartada e desprezada de muitas maneiras. Ali no relato do bom samaritano, aquele diálogo que aquele homem estabelece com Jesus. E ao apresentar as três categorias, os três personagens que se deparam com a mesma realidade, cada um assume uma atitude diferente. O homem que é vítima da violência, passando por aquele caminho e vendo a realidade, passa um sacerdote. O homem do culto, o homem que estava ali para aproximar o povo de Deus e Deus do povo. Nada a ver comigo, passa adiante. Passa um levita, o homem que melhor do que ninguém sabia o que significava a vida de celebração, a vida de relação com Deus, porque ele conhecia a lei, ele sabia de tudo. Ele sabia o que era puro, o que era impuro. E talvez naquele momento o sentimento que o motivou: não vou me aproximar para não me tornar impuro. Vem um terceiro personagem, um samaritano, tido como membro de uma raça que nada valia. O judeu não se comunicava com o samaritano de forma alguma. Ao encontrar um samaritano, ele desviava o que podia, nem mesmo uma saudação dirigia, porque o samaritano era tido como raça impura, raça marginalizada e que merecia somente desprezo. É aquele homem que não tem reconhecimento e valor nenhum na comunidade, que desce, que coloca óleo nas feridas, que pega aquele homem machucado, coloca na sua montaria e não larga em qualquer lugar. Deixa num lugar seguro e ainda dá a garantia, dá o suporte financeiro para qualquer despesa extra. E Jesus pergunta para o seu interlocutor: para você, quem foi o próximo daquele homem? A resposta sacode qualquer um. Aquele que usou de misericórdia. Por isso, a misericórdia é o caminho que nos leva à realização. Sem misericórdia, nos tornamos frios, insensíveis, indiferentes diante da dor e do sofrimento. E conclui o relato dizendo: faça a mesma coisa. Às vezes a gente fica perguntando: quem é o meu próximo? E a partir da campanha da fraternidade que celebramos este ano, aqui no fundo do meu cenário tem ali um banner da campanha, viu, sentiu compaixão, cuidou dele, é justamente inspirado no texto de Lucas, no capítulo 10. E desse texto, uma lição que me veio assim como inspiração ao estudar a campanha da fraternidade, diante da pergunta: quem é o meu próximo? Eu cheguei à seguinte elaboração:
para responder esta pergunta: quem é o meu próximo? Próximo é aquele de quem eu me aproximo. Exige da minha pessoa uma atitude de ir ao encontro. Próximo é aquele de quem eu me aproximo, a quem eu sirvo, a quem eu ajudo, a quem eu sou solidário, com quem eu faço o caminho da vida, o caminho da esperança. Por isso, próximo é aquele de quem eu me aproximo, a quem eu sirvo, com quem eu caminho. Se a gente pudesse guardar essa mensagem, não apenas na mente, mas especialmente no coração que nos motiva para a missão, para a ação, a gente não ia fazer nenhuma filosofia, não teria nenhuma dificuldade de compreensão de quem é o próximo. De quem, a quem, com quem. Simples assim. Necessário e urgente, especialmente em nosso tempo. Falemos um pouco sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui, sobre os evangelhos, apenas essas indicações. Falamos que João vai ser aquele que apresenta a identidade de Jesus a partir do eu sou. Temos no capítulo 6 de São João o maior capítulo do seu evangelho. São 70 versículos. É o chamado discurso do pão da vida. Faça a leitura também do evangelho de João para tirar dali lições para a vivência. Na sequência dos textos do Novo Testamento, nós temos Atos dos Apóstolos, que é de autoria de Lucas. Originalmente, o Evangelho e o livro dos Atos formavam um único livro, e depois foi dividido para a compreensão. Os Evangelhos narram os feitos, os fatos que Jesus realizou. Os Atos dos Apóstolos começam justamente relatando os atos e os feitos da comunidade nascente. Lucas é o autor desses dois livros. Você pode observar que a abertura de cada um deles tem a mesma compreensão. Lucas abre o Evangelho dizendo: depois de ter pesquisado, investigado, meu amigo Teófilo, apresento de forma organizada aquilo que Jesus realizou. Ele abre o livro dos Atos dizendo: como falei no meu primeiro livro, ó meu amigo Teófilo, aqui estou para relatar os acontecimentos que marcaram a vida da comunidade a partir da ascensão de Jesus. Dos evangelhos, temos Lucas com autoria de Atos, e João, além do evangelho, temos mais 4 escritos que vão ser objeto do nosso próximo estudo. João tem o Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. São 5 livros de autoria de João. Atos dos Apóstolos é a ponte que vai fazer a ligação entre aquilo que Jesus fez, ensinou, testemunhou e aquilo que a comunidade nascente, à luz do ressuscitado, vai vivenciar. Desejando que a graça, o amor, a bondade, o carinho do Senhor esteja presente na vida de cada um. Leia Isaías 43:4. Porque és precioso aos meus olhos e eu te amo. Essa palavra é dirigida a cada um de nós, não só nessa noite, mas em todos os momentos da nossa vida. Sintamo-nos amados, acolhidos, abraçados pelo amor misericordioso de Deus. E dessa forma, nos tornemos sempre um canal da comunicação, da alegria, da vida, do bem, da esperança. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque és precioso aos meus olhos, eu te amo, tu estás no meu coração, diz o Senhor,
a cada um de nós. Uma noite abençoada e prossigamos a nossa jornada